Êxodo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Prosperar é o desejo de todos nós, né? Nós estamos nessa campanha libertando para prosperar. Quem não quer prosperar na vida pessoal, conjugal, na vida espiritual, profissional? Quantas áreas que a gente precisa de prosperidade. Precisamos da bênção de Deus, precisamos do socorro do Senhor, precisamos da graça. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer algo, mas a gente não consegue, tem alguma coisa que nos prende. Cada pessoa tem a sua luta, tem o seu problema. O que é que prende a tua vida? O que é que te faz ir para baixo? Tem alguma coisa que te perturba, que te leva a um desânimo, te leva a pensar que não vai dar certo? Tem alguma coisa nesse sentido na tua vida? O que tem feito mal a você no decorrer dos anos? Obrigado. De tal maneira que você vai vivendo, mas não tem uma segurança de que tudo vai dar certo. Tem pessoa que tem ali um medo do futuro. O que atrapalha a tua carreira? O Moisés, irmãos, eu quero tratar de uma coisa bem particular do Moisés aqui. Quero enfatizar. O Moisés tinha um problema na vida. Quando ele nasceu, só viveu por um milagre, por uma providência de Deus. Por outra providência divina, acabou sendo criado pela própria mãe, que recebeu um salário do palácio do faraó para isso. Até 13 anos Moisés viveu ali. Ele recebeu toda a cultura, todo o ensinamento dos hebreus, e ele conheceu o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro. Com 13 anos, ele vai para o palácio e ele vai aprender toda a cultura egípcia. O Egito, na época, era um império forte. E ele vai ficar 27 anos naquele palácio e ele vai progredir muito. Ele se torna forte, ele se torna sábio, ele se torna preparado. Mas na cabeça dele,
ele tinha consigo que Deus o queria para ser o libertador do povo. O povo hebreu ali no Egito estava oprimido, massacrado. Quando José leva o povo para lá, era uma situação. José era o governador. 400 anos depois, tudo era diferente. Os faraós deixaram de se lembrar de José. E os hebreus passaram a ser oprimidos. O texto mostra que Deus, quando fala, disse para livrar da mão dos egípcios. Eu vi o clamor dos filhos de Israel, eu vi a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então veja bem, aquele povo era muito oprimido. Então Moisés com 40 anos na época, era a idade da maturidade, que a pessoa se sentia assim, livre para fazer. Hoje é 21, até 18 anos a pessoa já se sente livre. Aquele tempo era 40, no tempo de Jesus, quando aqui veio, era 30. Mas naquele tempo, com 40 anos, a pessoa pensava em se casar, não casava antes, dificilmente. 40 anos a pessoa tinha assim, liberdade para fazer o que achava. E Moisés, quando chegou aos 40 anos, e ele sempre pensando, eu vou libertar esse povo. Ele tinha aprendido lá atrás, com a sua mãe, com a sua família. E ele sai, e ele vê um hebreu sendo maltratado, sendo oprimido por um egípcio. E quando ele viu aquilo, ele foi até a situação e tentou livrar o hebreu. Procurou defender alguém que era do seu sangue. E acabou matando o egípcio. Ele não tinha intenção de matar ninguém quando saiu do palácio. Ele queria a libertação do seu povo. Ele pega o Egito, coloca ali, debaixo ali, enterra aquele egípcio. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus discutindo. Ele tentou apaziguá-los e os hebreus falaram assim, você quer fazer conosco o que fez com o egípcio ontem? E quando ele ouviu aquilo, veio um trauma na sua vida. E ele foge. Ele vai para o deserto, ele foge. E ele vai trabalhar, acaba chegando ali, ele casa com a filha de Jetro, ele conhece ali, Jetro era um sacerdote, ele acaba se casando com uma das filhas. E ele ficou com tudo aquilo na sua vida, o trauma de ter matado alguém, o trauma de ter que fugir, teve que fugir, trauma. E ele era uma pessoa escolhida por Deus, desde que ele nasceu. Ele foi tirado das águas, o seu nome significa isso, tirado das águas, Moisés. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo. Ele era um escolhido de Deus. Mas em razão daquela atitude um tanto precipitada dele, matando, talvez ele pudesse ter agido de uma outra forma, sem chegar a matar, ele foge. Quando ele foge, aquilo fica na mente dele. Eu falhei, Deus tinha até um propósito, eu entendia isso, mas eu falhei, eu fui lá e matei, e eu tive que fugir, estou longe do meu povo, estou aqui agora cuidando de ovelhas. Deus tinha um propósito em tudo aquilo, né? Eu estou aqui cuidando de ovelhas, mas eu não tenho condições. Eu falhei na minha missão. Ele precisava ser liberto daquilo para prosperar e conseguir cumprir o que Deus tinha na sua vida. Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não muda, amém? O propósito que Ele tem na tua vida, Ele tem. Tem hoje, daqui 10, 20, 30, Ele continua tendo o propósito. Ele não muda, nós mudamos, Deus não muda. Então Moisés estava ali, se sentindo fora do propósito, se sentindo incapacitado, a despeito de ter sido um conhecedor do Deus dos hebreus e de tudo que relacionava ao povo, e um conhecedor da melhor cultura da época egípcia, de ter sido preparado, ele se sentia despreparado. Aquele trauma que ocorreu, que o fez fugir para que não fosse preso, ele seria preso e morto. Na época, matar um egípcio, apesar que ele foi criado como filho da filha de Faraó, era grave. Um egípcio matar outro era grave. E quando fosse levado em conta que ele era hebreu, aí a situação era pior ainda.
Então aquilo tudo estava na mente dele. Agora tinha passado 40 anos. O crime já estava prescrito, né? Qualquer crime, depois dos 30 anos, já não tem como mais nem julgar. Mas o trauma estava na vida dele. Tem gente que passa o tempo, todo mundo esquece o que aconteceu, mas a própria pessoa não esquece. Talvez o maior acusador que nós temos no mundo é a nossa consciência. Fica ali martelando. A gente muitas vezes fica pensando, e a gente não se perdoa. Nós precisamos nos perdoar. Não é porque você errou no passado que você tem que levar essa culpa o resto da vida. Você não tem que carregar isso consigo. Moisés carregou aquele morto nas costas 40 anos. Ele enterrou ali debaixo daquela areia, mas na verdade ele carregou aquele morto. Ele levou o cadáver. Tem muita gente ainda hoje que tem um cadáver nas suas costas. Ele vai carregando um fardo desnecessário. Tem pessoa que confessa a Deus o seu pecado e é perdoado, perdoada. Mas a pessoa mesmo não se perdoa, tanto é que ela confessa centenas de vezes. Centenas. Senhor, me perdoa aquele pecado de 1976. Não dá. Deus fala, eu já esqueci, eu já lancei no fundo do mar. A pessoa fala, mas eu não esqueci. Todo mundo esqueceu, menos eu. Então Moisés, 40 anos depois, ele não se sentia preparado para nada, muito menos para libertar o povo. Ele chega lá agora, com as ovelhas junto ao Monte Horebe, e Deus dá uma experiência, aquela sarça que queimava, mas não queimava, continuava inteiro. Ele vai chegando e Deus fala com ele. Aqui é uma experiência linda, Deus vai falando com ele. E aquela palavra era libertadora, era abençoadora, mas Moisés, ele vai ouvindo Deus falar que tinha visto a aflição, que desceu para livrá-lo. E aí Deus continua falando com ele. No versículo 10, Deus fala, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, filho de Israel. Aquele chamado que ele sentia quando era criança, agora ele já estava com 80 anos. Na época a pessoa vivia mais de 100 anos. 80 anos. E quando Deus fala com ele, ele diz assim no versículo 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? Por que ele falou isso? Ele voltou 40 anos atrás e pensou, eu fui desqualificado para a missão. Eu não fui aprovado, eu não fiz o que deveria, eu não fiz o certo, eu agi mal, eu falhei. Aí Deus fala, quem estava falando com ele era o próprio Deus, mas ele dizia, quem sou eu? Eu não estou pronto para isso, eu não estou preparado. Eu não vou conseguir fazer isso. Quantas pessoas assim, que lá atrás tinha ali algo a realizar, algo bom, importante, e falha por um motivo ou outro e desiste. Deus tinha um propósito, a pessoa desiste. Tinha pessoa que queria formar um curso, tem uma dificuldade ali, tem um problema e desiste. Não deu certo, desiste. Tem um negócio, está caminhando bem, para o negócio dar errado, a pessoa fala, não, Deus não tinha isso para mim não, eu vou desistir desse negócio. Na igreja, a pessoa está sendo bênção, acontece algo e a pessoa fala, não vou mais cantar no louvor, não vou mais pregar. As pessoas desistem fácil de muita coisa, irmãos, as pessoas vão desistindo. E chegou no ponto que Moisés falou assim, quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Mas ele era, o Faraó que estava lá, ele crescera com aquele Faraó, eles criaram no mesmo palácio. Há um pensamento de que Moisés era tão sábio, tão melhor, que ele era cotado para ser Faraó, porque ele foi criado como filho da filha, como neto do Faraó à época, então ele poderia até ser Faraó. É um pensamento interpretativo, que ele até poderia. Então o Faraó da época, ele crescera com ele, era ali um primo, criado como um primo. Mas ele pensa, eu falhei, quem sou eu para ir a Faraó? E ele tinha como ir, ele poderia ir, mas ele se sentia para baixo, ele se sentia derrotado, ele se sentia vencido.
Então tem pessoa que ela precisa de uma libertação interior, essa pessoa precisa se libertar, senão não vai prosperar naquilo que Deus quer. Qual é a área da tua vida que você precisa melhorar, que você precisa prosperar, que você precisa caminhar? Qual área? O que está impedindo você de conseguir o que deseja, o que sonha? O que falta para você alcançar o grande propósito da tua vida? Então, irmãos, com base nesse texto, nós vamos ter essa meditação. Diga assim: libertando para prosperar. Vamos ver essa segunda parte que eu estou ministrando. Você pode ter a libertação, você tem condições para isso. Deus tem um propósito na tua vida e nada e ninguém pode impedir o que Ele tem. Vamos lá, libertando para prosperar. Diga assim: com experiência com Deus. No versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Lá naquele monte Deus daria a lei para Moisés mais à frente, muita coisa aconteceria. Apareceu-lhe o anjo. Quando falo o anjo do Senhor, esse anjo com A maiúsculo, há uma interpretação teológica, é o próprio Senhor que se manifesta numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, a libertação de Moisés começa aí. Era algo que durava 40 anos, mas ele começa ali tendo uma experiência com Deus. Ele vai ver ali aquela sarça, era algo singular. Como é que a sarça queima e não se consome? Aquela sarça não se consumia. Primeiro momento ele olhou e viu aquele fogo aparecendo do nada, e de repente ele percebeu que o fogo estava ardendo na sarça, mas a sarça continuava do mesmo jeito. Era uma experiência que Deus estava dando para ele no monte de Deus. Aquele monte seria especial. Era uma experiência com o anjo do Senhor, com o próprio Senhor. Era uma visão sobrenatural, era algo sobrenatural, não era algo humano. Então veja bem, Moisés começa a sua libertação com uma experiência com Deus, uma verdadeira experiência com o Senhor. E quando ele tem essa experiência com Deus, a sua vida vai começar a mudar. Deus vai entrar na sua vida de uma maneira muito mais forte do que no passado. E Deus vai tirar de Moisés muitas coisas, mas tudo começa com Deus presente. Nós precisamos, sobretudo, quando estamos enfrentando um trauma que dura muito tempo, de uma experiência com Deus. O que o ser humano precisa é de uma experiência com Deus. Muitas vezes nós buscamos experiências humanas, nós seguimos o que muita gente diz por aí. Mas nós precisamos seguir o que Deus quer nos falar. E nós vamos ter uma bênção grande quando nós tivermos uma experiência maior. O que você tem na tua vida? Faz 2 anos, faz 5, 10, 20, quanto tempo? Você precisa de uma experiência com Deus. Você precisa sentir Deus na tua vida. Você precisa sentir o toque do Senhor. Você precisa ver alguma coisa sobrenatural. Nós só encontramos o melhor de Deus quando o sobrenatural de Deus se manifesta a nós. Nós não podemos viver uma vida qualquer. Nós não podemos nos conformar com a vida espiritual muito distante daquilo que Deus projetou para nós. Muitas vezes a nossa vida espiritual não é o que Deus quer, e a gente vê pouca coisa, a gente tem pouca coisa de Deus na vida, e Deus quer se manifestar a nós, e quer nos dar uma experiência. Aqui, Deus apareceu naquela sarça para Moisés, a sarça ardia, mas não se consumia. Você precisa falar: Senhor, dá-me uma experiência contigo, aleluia. Nós precisamos de uma experiência. A religião, irmãos, ela é verdadeira quando a gente tem experiências com Deus, algo puro, algo verdadeiro, não é algo opressor,
não é uma coisa inventada pelo homem, ou que tem uma participação maligna, mas é uma coisa muito pura, muito singela, muito simples, mas muito verdadeira. Quando Moisés viu, era apenas uma sarça, que queimava, mas não consumia, mas era Deus ali. Tenha uma experiência com Deus e a tua vida vai mudar. Aplauda o Senhor. Libertando para prosperar. Diga assim, com a superação do passado. Versículo 5 diz, Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Onde Deus está, tudo é santificado, não? Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus, olha a importância desse versículo aqui. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Havia uma tradição à época que, se alguém visse Deus, morreria. Mas aqui, irmãos, olha, Deus vai se manifestar de uma maneira muito forte aqui em Moisés, para Moisés. Deus vai chegar ali e vai dizer, eu sou o Deus do teu pai. Quando fala o Deus do teu pai, está dizendo, olha, eu não esqueci de você. Você está aqui anotado comigo. Eu sou o Deus do teu pai. Mas o Senhor vai mais longe naquele momento. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Com isso, Deus estava lembrando a Moisés da promessa. Ele vai citar 3 personagens bíblicas que demonstram a promessa de Deus para a redenção do povo. Falar em Abraão, Isaque e Jacó era relembrar a Moisés de tudo aquilo que Deus tinha falado lá atrás. E se Deus tinha prometido àqueles homens lá atrás, que haveria de formar uma grande nação na Palestina. E agora, quando Deus se manifesta a Moisés, Ele vai lembrá-lo disso. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava dizendo, olha, você não está devendo nada aqui, está tudo certo. O que eu falei com Abraão, Isaque e Jacó, estou falando com você agora. Deus estava abrindo a mente de Moisés para que ele superasse o passado. Olha, você não tem que ficar pensando naquilo que aconteceu 40 anos atrás, você tem que pensar naquilo que eu falei muito mais tempo atrás. Você tem que ficar pensando na promessa que eu fiz de libertar esse povo, e eu quero te usar. Então Deus estava ali purificando Moisés, purificando a mente dele. Quando Deus fala aqui, olha, a terra que você está é a terra santa, Deus estava ali santificando. Deus estava dizendo, você está no lugar santo, e lugar santo é para santificar. Deus estava dizendo, olha, eu estou aqui santificando a tua vida, você está perdoado. Aquilo que você errou está superado. A bênção dos patriarcas está sobre você. Então você vai sair daqui diferente de como chegou aqui. Então Deus estava ali trabalhando para que ele superasse o passado. Ele precisava superar aquele passado. Eu imagino que Moisés, quando chega ali, ele se casa naquele lugar, ele passa a viver, ele vai viver 40 anos naquele lugar, vai ter filho, 2 filhos. E ele pensava, eu nunca mais vou sair daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Essa aqui vai ser a minha vida, eu vou permanecer neste lugar. Então o passado, ele não queria mexer nesse tempo. E Deus vai agora, quando Deus vai chamá-lo, Deus mesmo mexe, mas Deus fala, você está em terra santa, eu estou zerando a tua vida aqui. E estou te lembrando da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. E se eu estou te lembrando isso, é porque eu continuo tendo um propósito, e o meu propósito é com você. E se o meu propósito é com você, é porque você já não tem nada a ver com o passado. Tanto é que ele volta lá, irmão, depois, e quando ele encontra Faraó, ele nem toca no assunto, ele não toca no assunto com mais ninguém, porque naquele momento ele vai superar o passado, aquele passado ruim,
aquele passado que o fez sair longe da sua família, longe do lugar onde morava, aquele passado que o fez mudar de vida, mas ele precisava superar o passado. Você tem que superar. Você tem um passado negativo, tem que superar. Você não tem que carregar esse peso para o resto da tua vida. O que aconteceu, aconteceu. Você tem que chegar num momento de zerar a conta. Você tem que chegar e falar, agora está vencido, agora é um novo momento, agora é uma nova situação, agora eu vou viver melhor, agora eu vou resolver a minha vida. Supere aquilo que machuca você. Aplauda o Senhor. Libertando para prosperar. Diga assim, com o chamado do Senhor. Versículo 7 diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Aí no versículo 10 ele vai dizer, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Aí Deus vai chamá-lo. Na verdade, Moisés sempre soube que Deus queria usá-lo, mas agora que ele vai ouvir o chamado de Deus, agora ele vai ter um chamado. Quando ele saiu do palácio aquela vez para resolver o problema, ele saiu por conta própria. Deus não mandou ele sair ainda, Deus não mandou ele matar o Egito, Deus não mandou nada daquilo. Deus nem tinha falado claramente com ele sobre tudo que Deus iria fazer por meio dele. Mas agora não, agora o Senhor o chama para a obra que Deus tinha a realizar, o chama para que ele pudesse servir a Deus, para que ele pudesse, sobretudo, abençoar o seu próprio povo que estava aflito do Egito. Agora ele vai ter um chamado de Deus, uma convocação dos céus. Agora é diferente, agora Deus estava falando mesmo com ele. Ele vai responder, quem sou eu para isso? Mas era Deus chamando. Quando a pessoa chega à conclusão que é incapaz, ele está praticamente dizendo, eu sou capaz. Quando a pessoa tem essa humildade de reconhecer que não está pronto, é porque está. Os servos e servas de Deus na Bíblia que mais demonstravam não estar prontos é que realizaram algo maior no reino de Deus. O chamado de Deus na tua vida muda a tua história. Deixa Deus te chamar. Qual que é a missão que Deus tem na tua vida? Deixa Ele te chamar, deixa Ele te preparar e deixa Ele te enviar, deixa Ele fazer, deixa Ele cumprir na tua vida o que Ele projetou para você. Só você e Ele vai entender claramente o chamado dEle. Só você e Ele vai compreender o que Ele tem para você, o que Ele pode fazer por meio de você. E quando você tem esse chamado específico, quando Deus fala ao teu coração, ou fala de maneira audível, ou fala por meio de um profeta, ou por meio da Bíblia, a tua vida muda e você passa a ter uma situação muito diferente que você vivenciava até então. E você vai poder caminhar livremente e vai fazer aquilo que Deus tem para você. Moisés vai conseguir fazer algo grande, porque o próprio Deus o chamara, e quando Deus faz é grande. Aplauda o Senhor. Libertando para prosperar. Para encerrar, diga assim, com a bênção na missão. O versículo 11 ele diz, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Eu sou um fugitivo. Versículo 12, Deus respondeu, eu serei contigo. Esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. A grande verdade ali, quando Deus chama Moisés agora, Ele vai abençoar. Irmãos, o Deus que chama é o Deus que abençoa. Quando Ele fala, quem sou eu? Deus responde, eu serei contigo. Amém? Diga assim, Deus é comigo. A vida de Moisés, que começa a mudar ali, com aquela primeira experiência da visão, agora ele vai tendo uma força sobrenatural na sua vida. Moisés, ele não seria quem ele foi, se não fosse isso. Deus vai chegar na sua vida. E Deus vai abençoar e vai dizer, você não vai libertar por méritos próprios, mas a presença minha que vai resolver. E a promessa do êxito, eu serei contigo. Eu te dei essa experiência aqui, você vai me servir aqui nesse monte, você vai trazer o povo para cá. Você vai trazer esse povo para cá e vai me servir, e isso aconteceu. Isso aconteceu. O Deus de poder age.
Ele chega na vida, então Ele dá uma missão. Qual é a missão que Deus te deu? Essa missão que Ele te deu, Ele abençoa. Eu serei contigo. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. O que nos faz fortes é o próprio Deus. Não somos nós mesmos, não é a nossa capacidade, não é o nosso dinheiro, não é aquilo que possuímos, não, é aquilo que somos diante de Deus. O Deus de poder nos abençoa, o Deus de poder, Ele concede para nós o que necessitamos. O que você está precisando para uma grande libertação? Deus está dizendo, eu sou contigo nesta noite, Micano. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar tudo isso, eu vou realizar algo grande na tua vida, e você não vai perder, você vai vencer. Você já venceu, eu sou contigo. Essa é a palavra do Senhor, eu sou contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos derrotar? Quem pode nos vencer? Ninguém pode jogar você para baixo, ninguém pode fazer você ser menor do que é, não, deixa Deus tomar conta da tua vida, e você vai caminhar de vitória em vitória, amém? Vamos ficar de pé, pastor Reginaldo, a equipe. Você tem um passado que te machuca, então tenha uma experiência viva com Deus, tenha essa experiência, supere esse passado no Senhor, supere, ouça o que Deus está te falando, ouça o chamado divino, e vivencie a bênção do Senhor, deixa essa bênção tomar conta da tua vida, você não vai perder, você não vai ser derrotado, você vai ser liberto. Você quer ser liberto, então deixa Deus tomar conta, Deus vai te libertar desse mal, e você terá grande vitória.